10 problemas crônicos aí, 10 defeitos crônicos do nosso querido Opalão, mediante Boris Felderman, jornalista automotivo há mais de 50 anos. Vamos reagir juntos, pessoal. Eu listei os 10 que mais incomodaram na época. O Opala bebia como uma esponja e o consumo era elevado porque o motor era pouco eficiente, obsoleto, com projeto inicial, sabem de quando? Da década de 30, com alguns aperfeiçoamentos. Quer economia, compra um no Mille 1.0, entendeu? Faz 14, 15 toda hora. Opalão é pra dar trabalho mesmo, é pra beber mesmo. De 60, por exemplo, de 4 para 7 mancais fixos no virabrequim. Mas impossível de se livrar de certos conceitos antigos, como eixo, comando de válvulas no bloco. Ele bebia exageradamente com qualquer dos dois motores, 4 ou 6 cilindros, e também com qualquer dos dois combustíveis. Abastecido com etanol, pior ainda. Segundo problema, a omelete tecnológica. O que é isso? A mecânica norte-americana era aplicada numa carroceria europeia. Então, ferramentas em dobro. Polegada para a mecânica, em milímetro para a europeia. O que complicava tanto na linha de montagem como durante a sua manutenção. Ferramenta, equipamento, máquina, tudo em dobro. A GM acabou botando um final nisso. Quem aí for das antigas, que entender disso aqui, deixa aí nos comentários se era exatamente assim, porque essa parte aqui eu não posso dizer não. Dronizar todas as medidas em milímetros europeus. Terceiro problema, trincas nas longarinas. Como assim? Essa mistura de projetos europeu com... Isso aí é verdade, pessoal, principalmente nos 6 cilindros, né? O motor 6 cilindros é muito grande, muito pesado, cara, aí não tem jeito, força mesmo e acaba trincando ali as longarinas do carro. Resultou em motores muito pesados na frente, principalmente os 6 cilindros, enquanto que o Opel, o alemão, tinha motores mais leves, de 1,5 litro até 2,5 litros só. O Opala de 6 cilindros era quase 200 quilos mais pesado que o de 4. E as longarinas na parte dianteira trincavam, porque não suportavam tanto peso. Além disso, a estrutura era frágil e chegava a se movimentar quando o motorista esterçava todo o volante, principalmente no caso da direção hidráulica. Quarto problema, suspensão dianteira. Ela era uma... Pessoal, esse aqui realmente é um baita problema, pô, porque a suspensão dianteira do Opalão, ela tem um sistema ali dos pivôs, né? Então, geralmente, cara, quando os pivôs estão ruins, a frente inteira do carro cai. Quem aí você já viu? Tenho certeza que você já viu um Opala aí quebrado aí com a com a frente do carro caída, cara. Isso é um pesadelo na vida dos opaleiros, esse pivô, cara. E despesas para os donos dos carros, porque obrigava uma troca frequente de buchas. Pior, muito mais grave, o pivô da suspensão provocava a ruptura da fixação da roda, que simplesmente costumava se soltar. Imagina a dor de cabeça que isso deu para os engenheiros da fábrica até resolver o problema. Quinto problema, e não era um probleminha, a roda traseira. Com certeza, ele tá falando do famoso braseixão, né, cara? O braseixo é danado. Ele sai a ponta de eixo com roda com tudo, cara, quando ele quebra.
esse diferencial é problemático. Ele deve falar do Braseixo aí. Além da dianteira, não era incomum a roda traseira também ir embora com semi-eixo e tudo, porque eram dois fornecedores de diferencial, Braseixos e Dana. No primeiro, no Braseixos, a fixação do semi-eixo era por um anel, uma junta elástica, que se rompia e ia tudo embora. No diferencial Dana, a fixação era por um flange, bem mais robusto e que impedia esse verdadeiro desastre. Chegou a promoção Seu Elo VIP comigo, Tiaguinho. Com ela você e mais 3 amigos. Sexto, vibração do motor 2500, o 4 cilindros. Na verdade, ele era um 6 cortado, como se fosse serrado. Para quê? Redução de custos, porque entre o motor de 4 e o de 6 eram os mesmos pistões. Opa! Ele falou que o tamanho do pistão do 4 e do 6 é o mesmo tamanho e eu discordo com isso aqui, cara. O pistão do 4 cilindros é muito maior do que o pistão do 6. O pistão do 4 é mais ou menos assim e o do 6 é assim, cara. É tanto que hoje em dia a galera que faz essa preparação aí, que passa o 6 de 400 para 400, eles colocam os pistãozão do 4 cilindros. Eu acho que ele falou besteira nessa parte aí. Comenta aí se você acha que ele falou besteira também ou não. Bancais móveis e fixos, era tudo a mesma coisa. Mas o motor vibrava desde que o motorista girava a chave para acionar o arranque, já sentia vibração. A engenharia da GM não resolveu, mas suavizou o problema quando ela resolveu aumentar o curso do pistão e reduzir o seu diâmetro. Houve uma pequena redução da cilindrada, que era de 153 polegadas cúbicas para 151, mas não resolveu completamente o problema, não. Sétimo problema, dificuldade na alimentação dos cilindros. O motor era muito obsoleto e um dos problemas era a alimentação. Com o carburador, ela até ia bem no 2500 de 4 cilindros, mas no caso dos 6 cilindros, o segundo e o quinto tinham problemas de alimentação, faltava mistura. Se aumentasse o fluxo no carburador, o segundo e o quinto eram melhor alimentados, mas aí dava excesso nos demais. Como é que se resolveu isso? A engenharia da GM não quis saber. As oficinas, alguns preparadores, colocaram defletores dentro do coletor de admissão para tentar melhorar, para equalizar a distribuição do fluxo entre os 6 cilindros. Vale a pena observar que se aqui no Brasil a GM tinha esse problema com carburadores não alimentando muito bem alguns cilindros, lá na Europa a Opel já tinha injeção de combustível muito mais sofisticada para os seus motores. Oitavo problema, ferrugem. O Opala enferrujava tanto alguns dos componentes de suas partes da carroceria que virou até chacota. Tinha gente que dizia, se não enferrujou... O para-choque do Opala enferruja bastante. Da minha cara, mesmo os traseiros ali estão enferrujados, assim, cara. Eles enferrujam muito fácil. E outra coisa também que o Opala e a Caravan, né, tanto faz, eles enferrujam ali embaixo da caixa de ar, da roda traseira. Sempre sai um podre ali, cara. Sempre dá, cara. Eu acho que empoça muita água ali, né? E acaba apodrecendo. Problema. Corriam até boatos para explicar o porquê. Entre eles, que tinha uma metalúrgica perto da fábrica da GM lá em São Caetano, e no processo dessa metalúrgica ela emitia vapores ácidos e os ventos se encarregavam de levar os vapores ácidos para a seção de estampagem da GM. O problema ainda era agravado, principalmente no cupê
na parte traseira, onde entrava água pelo vidro, mas também pelo tratamento muito ruim da chapa na etapa de pré-pintura e até porque nem se utilizavam de chapas galvanizadas. Nono, exaustão de gases. Que bicho é esse? Nos modelos europeus da Opel, tinha um sistema de exaustão do ar viciado de dentro do carro, que ou saía pela coluna lateral, pelo terceiro pilar, mas em geral lá por trás da carroceria, atrás do para-choque, tinha umas membranas, umas janelas para o ar sair, justamente porque ali era uma zona de baixa pressão, facilitava puxar esse ar viciado para fora. Quando os carros da Opel chegaram aqui, tanto o Opala como o Vectra, o que percebeu a GM? Que aqui no Brasil, aquelas janelas, além do ar sair, quando andava na terra, entrava poeira e muita para dentro do habitáculo. Qual foi a solução da GM? A mais simplista, barata e arriscada. Simplesmente eliminaram essas janelas. Chegaram até em alguns dos primeiros carros a cobri-las com um plástico como se fosse uma lanterna lá atrás e depois cobriram tudo de vez. Então o ar viciado do Opala não tinha nenhum sistema de exaustão. Décimo e último problema da minha lista, porque quem procurar vai achar muito mais, hein? Vazamento do motor. Pessoal, vazamento de óleo dava bastante, né? Principalmente nos motores aí mais antigos, que ainda utilizava a graxeta, né? Na graxeta costumava aí vazar muito. Nos motores a retentor, esse problema aí já não acontecia mais. Assim como a ferrugem, vazamento de óleo do motor era marca registrada do Opala. Eles brincavam, se não vazou é porque tem alguma coisa atrapalhada. Qual que era a origem do problema? Os engenheiros da GM sabiam muito bem. Era uma gacheta na ponta do virabrequim que devia segurar o óleo, mas fracassava. A substituição dessa gacheta, porque era um projeto tão antigo que para colocar um retentor no lugar que resolveria o problema, o custo era gigantesco. A GM só foi resolver isso já no fim de linha do Opala. Repito, esses foram os 10 problemas mais graves. Pessoal, esses foram aí os 10 problemas citados pelo Boris Feldman. O que vocês acham, pessoal? Você acha que ele aumentou um pouco aí ou vocês acham que é verdade mesmo? Que esses problemas aí aconteceu? Eu acredito que alguns sim, outros não, tá? Mas deixa aí nos comentários tudo certinho o que vocês pensam aí. Então esse foi o vídeo de hoje aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!